Nosso aliado permanente. Muito obrigado. Mas sim, do colesterol. Sim, o colesterol. Bom Então, dia é a todos. nosso amigo, é nosso inimigo ou há meio termo no título? Não, é nosso amigo. É nosso amigo, não é? Não existiríamos sem ele. Deixa-me dar um palavrão do tipo do esternocleidomastoideu. Vamos a isso. Ciclopentano peridofenantreno, não é? Isto é uma coisa Não é bonita. a mais comprida palavra portuguesa para lá caminhará. É uma palavra muito comprida e que é a fórmula do colesterol. Que nós, quando entramos em medicina, na bioquímica, levamos logo com isso, logo para frente e temos de saber de cor. Nunca mais esquecemos o ciclopentano peridofenantreno. Mas tal como muitas coisas na vida, a dose é que faz o veneno. O colesterol é um produto fundamental à vida. É fundamental porque todas as nossas células têm membrana de colesterol. É fundamental à vida porque as nossas hormonas masculinas, femininas, a cortisona que anda em nossa circulação é baseada no núcleo, no tal núcleo, com este palavrão todo, do colesterol. E, portanto, é um produto absolutamente necessário à vida, fundamental. Mas quando ultrapassa determinados limites, não é? Tende, como qualquer produto que anda em circulação, a acumular-se. Nós hoje temos uns desenhos animados que estão a passar aí no fundo, onde se vê muito bem como é que, a partir de determinada altura, se temos concentrados a mais em circulação, os nossos glóbulos vermelhos, que aparecem ali muito redondinhos, começam a ficar presos no meio de teias, no meio de plaquetas, no meio de uma série de constituintes, e vão fazendo grumos dentro do nosso próprio coração, dentro das nossas artérias. Jorge sabia mas uma barreira, não é? É uma barreira, pequenas barreiras, não é? A espécie humana é a única espécie, o único ser vivo na Terra que, na atualidade, consegue coagular, consegue fazer trombos dentro das artérias. E se nós conseguimos reproduzir isso nos outros animais, se o trouxermos para os nossos maus hábitos. Sim. É na natureza, portanto, em espécie livre, nenhum outro animal tem uma... Veja esta imagem que está a passar, é uma imagem muito bonita. É uma imagem onde vemos os nossos glóbulos vermelhos a passar, através de uma válvula do nosso organismo, algures. Sangue. O sangue está a passar, e os glóbulos que carregam o oxigênio, e vejam como eles, nestas condições, que são condições anormais, em que são apanhados e se vão depositando nas reentrâncias e vão fazendo grumos, não é? É uma imagem muito, muito bonita, é o que acontece ao longo dos anos, que pode vir a acontecer connosco. Vamos acumulando, não é? Vamos acumulando. Podemos considerar aquilo que está ali já desenhado a branco, portanto deixou de ser vermelho, como restos? São restos, são as chamadas placas de atroma. As placas de atroma. Nós descobrimos que temos estas placas de colesterol misturado com outros produtos do sangue, tudo numa valente trapalhada, grumos, digamos assim, lá dentro, mas que tem por base a deposição de colesterol. Descobrimos quando, por volta dos anos 50, os soldados da Guerra da Coreia, os soldados americanos, eram autopsiados. Até aí era uma coisa que se conhecia só nas pessoas idosas. E então verificou-se que os soldados da Guerra da Coreia, que já estamos numa fase pós-guerra, já indivíduos com boa alimentação, bem alimentados, veja aqui uma placa de atroma a crescer, apanhou ali um rolhão, um obstáculo e começa a crescer. Vê-se muito bem aqui. E esses soldados, quando eram autopsiados, espantaram o mundo nos anos 50, porque já apresentavam estrias de gordura na artéria aorta, na nossa principal artéria do organismo. Não é? E daí em diante foi sempre a subir, sempre a piorar. Não é? Hoje em dia, infelizmente, por causa de problemas desta natureza, nós temos internamentos com, posso dizer, miúdos, porque tenho 62 anos e para mim 18 anos é miúdos. Miúdos de 18 anos, quer dizer, entrarem com infarto de miocárdio, com obstruções, porque na natureza... Jorge, nós separamos-nos ao longo dos tempos em dois grandes grupos. O grupo que é absorvedor, aquele que é capaz de absorver da comida, de tudo que lá aparece, é capaz de absorver muito bem o colesterol. Absorve tudo. Não é? E há aqueles que não absorvem, portanto, no outro extremo, há os que não absorvem e que são fábricas de colesterol, segregam. O nosso fígado segrega, fabrica colesterol.
E, portanto, todos nós que estamos aqui, o telespectador que está lá em casa a ver-nos, não é? Estará mais ou menos secretor, mais ou menos fabricante, mais ou menos absorvedor. Por isso é que lá em casa o Sr. Martins, a Dona Maria, uns dizem, eu até a água me engorda, comigo eu ando, eu até... Não é? É uma frase muito frequente na consulta. Sim. E porquê? Porque, de facto, fazem parte daquela família humana que está preparada para aproveitar tudo o que está nos alimentos, não é? Outros, de facto, conseguem comer tudo não podemos resumir esta acumulação de colesterol exclusivamente à nossa alimentação. Não. Há mais comportamentos de risco. Há outros comportamentos de risco que trazem exatamente para aqui, os fatores de risco cardiovascular são como um cacho de uvas, não é? Ou como as cerejas, como se costuma dizer. Quer dizer, quando a gente puxa uma, vêm as outras todas atrás, não é? Nós descrevemos sempre que os nossos doentes, normalmente, é raro terem só um fator de risco, têm mais que um fator de risco. E a hipertensão anda sistematicamente associada, pioramos isto tudo com um conjunto de possibilidades dos nossos vasos. Por exemplo, quando nós temos estruturas arteriais que se movem bem, sim, não é? É evidente que as coisas tendem a acumular pouco. Quando nós temos disfunção dos nossos vasos, quando os nossos vasos não funcionam bem, por exemplo, induzida pelo tabaco, não é? O tabaco faz com que as paredes das nossas artérias não tenham a mesma mobilidade e elasticidade que para contraírem. E, portanto, as coisas tendem a depositar ao longo dos nossos tubos, das nossas canalizações. O nosso sedentarismo, nós não estamos a dar um bom exemplo. Estando aqui sentados. Também não dava jeito ali, os nossos amigos da Câmara zangavam-se se nós andássemos aqui de um lado atrás para o de nós e à nossa procura. Isso já sucede connosco sentado, imagina de pé. Mas o sedentarismo será também outro dos fatores, não é? Um dos veículos. Jorge, recorda-se quando nós falamos no nosso primeiro programa, e já lá vão 6, este é o 6º, nós dissemos que o sedentarismo era um dos fatores, a hipertensão era outro, fizemos uma revisão acerca disso, o colesterol, a questão dos açúcares, da diabetes, a obesidade, falamos acerca exatamente de tudo isto que vai confluir tudo para a mesma situação, que é a obstrução das nossas artérias. Meu caro amigo, mas nós não estamos aqui a falar sobre temas que serão do senso comum. Ora, ainda existirá alguém em Portugal que não saiba que comer alimentos ricos, gordos, com gordura em excesso, atingindo a obesidade, fumando, não agilizando a sua vida motora, fará com que tenham um pior quadro clínico, logo poder ter um AVC. Jorge, aqui eu precisava do Júlio Vaz. Não, precisava do Júlio Vaz. E precisava do Machado Vaz. Porque o prazer é uma coisa fantástica, não é? Portanto, mas nós não podemos arranjar uma terapia de substituição, não é isso? Nós queremos sempre mais prazer. E estas coisas dão prazer. Quer dizer, é curioso que aí o exercício é muito engraçado, porque as pessoas, quando se habituam ao exercício, depois passam a ter prazer com o exercício. É um vício. É um vício. O exercício é uma das formas em que nós podemos exatamente contrariar este. Enquanto os outros prazeres, nós queremos sempre comer mais uma fatia do bolinho, mais uma fatia daquela carne que estava ótima, mais qualquer coisa. No caso do exercício, curiosamente, o exercício é aditivo, é estimulante. Estimula mais exercício. Liberta endorfinas, liberta a mesma sensação de que qualquer habituação das más, não é? Nos provoca e dá-nos prazer, o exercício dá prazer. E isso é bom, porque se experimentarem fazer exercício, vão ver que depois não o dispensam, não o dispensam cronicamente. E até porque o comportamento do corpo é completamente diferente quando o deixamos de fazer, não é? E podemos prevenir muito, podemos deixar de ter as nossas enfermarias cheias de AVCs, acidentes vasculares cerebrais, tromboses cerebrais e de infartos miocárdicos. É isso que nós queremos. E após esses acidentes, com certeza que se torna mais difícil também depois a recuperação, o retorno ao trabalho, o retorno a uma vida normal, ou ficar dependente de terceiros. Às vezes nem tanto, eu já disse isso uma vez, às vezes nem é tanto o morrer, é o ficar dependente. A dependência, aqueles longos meses numa fisioterapia e depois aquela situação de por vezes até não se conseguir, não chegar lá, é uma situação terrível, não é? Uma situação terrível. Mas nós podemos fazer alguma coisa por isso? Podemos e devemos. Vamos fazer